E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. O crente adorador era identificado com seu sacrifício por meio do sinal. Vai semeando. O que semeia, semeia a palavra de Deus, dizendo ao povo que Jesus já vem do céu. Semeia com alegria, levando a mensagem da cruz, dizendo à humanidade: quem salva é só Jesus. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os seus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Onde tem guerra, ele leva paz. Onde tem tristeza, a alegria com ele vai. Onde tem a doença, ele leva a libertação, pois o Jesus que cura vai com ele em suas missões. Tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Mesmo chorando por não ser compreendido, e quando é criticado, ele dá glória ao Deus bendito, pois sabe que tudo isso faz parte da sua missão.
e serve a Deus com alegria e sem murmuração. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Mensagem do profeta desta era, um sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O crente adorador é identificado com seu sacrifício por meio de sinal. Ouvintes, Deus havia dito que no dia que dele comerdes, esse dia morrereis. O dia que dele, quer dizer, daquele fruto, comerdes, esse dia morrereis. Então, a vida que estava num cordeiro animal foi dada em substituição à vida do crente, à vida do filho que houvera falhado, pecado. Deus em misericórdia providenciou, aceitou um substituto pela vida. E então isso significa que foi pela sua alma, a alma da pessoa corrompida. Quando seu filho havia se corrompido com o pecado exatamente de não crer na palavra, de duvidar da palavra, de ignorar a palavra, então Deus, que é rico em misericórdia, fez um substituto. E isso consistia de algo ter de morrer em seu lugar. Nada mais surtiria efeito. Nada, absolutamente nada. Então foi por isso que as maçãs
flores, legumes, pêssegos de Caim não valeram nada. Não surtiram efeito. Sendo que a questão era sangue, e havia, quer dizer, a vida tinha que sair do sacrifício. Então o sangue era um sinal de que o mandato de Deus havia sido cumprido. Razão pela qual a semente de Caim sempre ficou irada contra a semente de Deus, irada a ponto de matar, exatamente porque o seu culto não tem aceitação diante de Deus. As doutrinas que não são de Deus, que não têm aceitação da palavra, elas são como o sacrifício de Caim. E sempre produziu as mesmas reações através daqueles que sustentam e oferecem culto a Deus através dessas doutrinas pagãs. Não importa o interesse, a sinceridade, ou mesmo quantos sejam justos. Deus não deixa se levar por isto. Se o homem não tiver nenhuma dignidade que esses adoradores normalmente têm, e ele prestar um culto revelado, ele é aceito. Não importa quão justo seja, se o seu culto não for revelado, não tem efeito. E vamos repetir, sempre a rejeição do culto causou ira. Agora, a ira não é contra o próprio Deus, é contra o adorador que é aceito, contra a doutrina que é aceita. Então, por que mataram tantos cristãos? Por quê? Exatamente aquilo que aconteceu no Éden. É a semente da serpente, é a sua trilha. Isso veio através das eras da igreja, isso veio através dos séculos, e isso é assim até hoje. Então, vamos guardar isso, que é de suma importância, que o sinal se refere exatamente ao sangue do Cordeiro. Era o que Deus requeria lá e sempre requereu. Agora, o cordeiro animal foi sempre o substituto, a sombra. E o cumprimento daquele símbolo substituto se cumpriu ali em Jesus Cristo. João Batista identificou o sacrifício, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não ia tirar através apenas de uma imposição de mãos. Ele impôs as mãos sobre muita gente. E elas foram curadas.
Ele tocaram nele, foram curados, libertados. Mas ele salvou através do sacrifício. Isso aqui é o importante. Por isso, nem todos estavam no Pentecostes. Pensem bem, se todo mundo que foi beneficiado pelo ministério de Jesus, quando ele estava aqui na terra, que comeram pães multiplicados, peixes, e foram curados, tivessem realmente sido salvos, estariam todos lá no Pentecostes, não seria somente 120. Só da multiplicação dos pães foi mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque eles não entravam na estatística. Seriam milhares de pessoas. Mas depois disto, aí vem a operação do Espírito Santo para trazer o verdadeiro significado do sangue, da morte de Jesus. E logo depois do sermão de Pedro, você pode anotar aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mostra que quase 3.000 pessoas se compungiram em seus corações, perguntando aos apóstolos logo em seguida: que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos. Isso aí traz o sangue em ação. E sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, isso é bonito, é maravilhoso. Chama todos para uma reflexão. Isso acontece durante todas as eras. Senhor, eu fiz maravilhas, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios. Senhor, eu fui curado de câncer, fui curado de cegueira. Então estão curando aí os montes. Milhares têm sido curadas. Mas têm sido salvas? Isso tem os levado ao arrependimento, ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Então aquele que foi levado ao sacrifício, nesta hora, neste dia, ele se identificou com o sacrifício, não tem dúvida nenhuma em anelar, desejar o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha dúvida. São Pedro acabava de dizer: todo aquele que invocar esse nome será salvo. A vida e o sangue mostrava que existia uma vida que foi tirada, que morreu no lugar do pecador. Então o sangue era o sinal que a vida havia sido oferecida, que algo havia morrido, porque quem tinha que morrer era o pecador. Então o requisito de Deus foi satisfeito. Isso opera através do arrependimento. Que uma vida tinha sido oferecida e o sangue tinha sido vertido, e o sangue representava o sinal
de que a vida havia sido derramada. A vida do animal, do qual Deus havia falado, devia ser tirada. Era o sangue que representava o sinal. Então, o crente adorador era identificado com o seu sacrifício por meio do sinal. O crente tinha que ser identificado com o seu sacrifício, se fosse unicamente um sacrifício, e feito em algum lugar lá. Ele o tinha oferecido, mas ele tinha que estar identificado com aquele sacrifício. Francamente, ele tinha de colocar suas mãos sobre ele, em primeiro lugar, para se identificar com o seu sacrifício. E então o sangue era colocado onde ele pudesse ficar sob o sangue. O sangue deveria estar sobre ele. E aquele era o sinal de que ele tinha se identificado culpado e tinha provado que um substituto inocente tinha tomado o seu lugar. Então, o maior amigo, por ser o melhor meio, era o cordeiro. Porque o cordeiro morreria no seu lugar. E foi o que aconteceu. O cordeiro morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. Aquele adorador aplicava o sangue sobre si, mostrava que estava identificado na redenção. Porque se identificou no sacrifício, ligou o seu sacrifício e o sangue representava o sinal. Isto significa que você tem essa identificação no sacrifício do Cordeiro. E que a vida que estava no sangue do Cordeiro está em você. Esse é o Espírito Santo. É o sinal. Deus te abençoou em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, voltem a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Let's go!